O que acontece depois que morremos? O que é a chamada alma? Será que realmente existe um pós-vida? Se sim, nós vamos para algum lugar ou não? E aí, tudo fantástico com você? Quando a gente pensa nos monstros e outras criaturas sobrenaturais que habitam a imaginação humana, a gente vai perceber que uma dessas funções principais é dar forma às angústias e ansiedades que marcam a existência humana, né? O caminho do ser humano, a vida dele sobre a Terra. E qual outro grande tema, qual o tema maior que causa mais angústia e ansiedade na vida do que a morte, não é? Então é justamente por isso que a gente vai ver que a criatura que é mais representativa dessa angústia, a criatura que mais dá forma, que materializa essa angústia, é justamente o fantasma. O fantasma que é que ao lado do vampiro e do lobisomem é uma das criaturas mais recorrentes da história da humanidade, da cultura humana, sendo que, diferente do lobisomem e do vampiro, que vai ter outras bases, a gente vai perceber aqui que o fantasma se origina de alguém que a gente conhecia, de alguém que fez parte da nossa existência. Então esse é um ponto que, diferente de outras criaturas sobrenaturais, de criaturas monstruosas, o fantasma ainda te deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Será que fantasma realmente existe? Então é essa dúvida, essa persistência da existência dos vivos é que vem mantendo a força, a vitalidade dessa criatura na imaginação humana e principalmente na literatura fantástica, né? Vamos lembrar que o fantasma, como outras criaturas monstruosas, é um ser de fronteira. É um ser que ele habita tanto o mundo dos vivos quanto dos mortos. No mundo dos vivos, no sentido de que ele está presente, a gente vê a presença dele ou sente os seus efeitos sobre o ambiente, né? Da mesma forma também, o fantasma ele é muito carregado de significado porque, vamos lembrar, que ele consegue incorporar bem uma das grandes temáticas, uma das grandes convenções, aliás, da literatura gótica, que é o assombramento do presente pelo passado. É a presença de algo que se foi exercendo uma pressão no mundo dos vivos no presente, né? Então, por conta disso mesmo, a gente vai ver que o fantasma ele ocupa um lugar-chave dentro da literatura fantástica a ponto de se constituir um gênero específico, né? Que no caso aqui é o conto de fantasmas, que tem toda uma tradição desde a antiguidade, mas que vai ter o seu ponto alto no século XIX, para ser mais preciso, na segunda metade do século XIX, quando a gente vai ver toda essa materialização de uma tradição que constitui justamente um gênero que se coloca ao lado do terror, do horror, do gótico, mas que pela sua vitalidade e potencial narrativo, ele acaba se destacando dentre outras formas, né? E como se dá essa tradição literária do conto de fantasmas, né? Quais são os contos mais representativos que mostram o percurso histórico dessa criatura? Qual é a origem do termo fantasma? Quais são as diferentes possibilidades? Como a própria palavra fantasma se vincula ao fantástico, né? E no Brasil, será que o Brasil tem uma tradição literária, uma tradição de fantasmas, né? E sim, a gente tem uma enorme tradição que vai desde o romantismo até os dias de hoje. E é para justamente pensar nisso tudo, para falar dessa questão do lugar do fantasma na literatura fantástica no geral, é que eu tenho muito prazer de responder a pergunta aí do vídeo. Você acredita em fantasmas? Sim, eu acredito tanto que, junto com outras pessoas, a gente quer convidar você a conhecer a campanha Contos Clássicos de Fantasmas. O que é isso? Contos Clássicos de Fantasmas, como o nome já está falando aí, é uma coletânea que traz não apenas os contos de fantasmas fundamentais que você precisa conhecer, mas também traz os contos menos conhecidos, de autores conhecidos, de escritores e escritores que você vai olhar, porra, nem sabia que esse escritor já escreveu sobre fantasma. Traz também o percurso desde a primeira história de fantasmas da literatura ocidental, passando por histórias registradas medievais do século XIII, assim como também a rica tradição, sim, a rica tradição da literatura de fantasma brasileira. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma obra
que é composta de 26 contos, é isso mesmo, não tem pobreza não. São 26 contos, sendo que um terço deles é composta dessa rica tradição da literatura brasileira de fantasmas que eu comentei, né? Contos Clássicos de Fantasmas é o primeiro projeto que o Fantástico Cursos se envolve diretamente. Isso é uma razão de ser, pelo apelo do tema e também pelo cuidado de toda a equipe envolvida, né? E quando eu falo de pessoas, eu estou dizendo de, por exemplo, a mesma equipe que trouxe para você já o Contos Clássicos de Vampiros. Para quem conhece, sabe que eu que fiz o prefácio dessa edição aqui, que me deu muito prazer de escrever sobre a tradição do vampiro. Essa é uma edição que saiu pela editora Edra e que contou com o trabalho editorial, a organização editorial do Bruno Costa. Bruno Costa, que, por sua vez, também é a pessoa por trás da melhor edição de contos, de obras do Lovecraft. Isso aqui, já falei, já fiz vídeo sobre isso no canal. Os Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, que saiu pela editora Ex Machina e que também contou com o trabalho editorial do Bruno Costa, né? Então já falei disso aqui no vídeo à parte. Lembrando também que aqui no Contos Clássicos de Vampiros, quando eu falo equipe, não é apenas o Bruno, mas também a Marta Chiarelli. E aqui um parênteses. Você sabe como é que eu sou chato com esse negócio de tradução, né? Já, inclusive no vídeo sobre Lovecraft eu falei sobre isso. Então, também no Contos Clássicos de Fantasmas, você vai contar com a expertise, com a excelência do trabalho de tradução da Marta Chiarelli, porque alguns contos do Contos Clássicos já saíram em diferentes edições que já estão esgotadas, mas que foram retraduzidos dessa vez com o cuidado da Marta Chiarelli, com o profissionalismo dela, que ela já manifestou aqui nos Contos Clássicos de Vampiro, né? Além disso, também, além do trabalho da Marta Chiarelli e do Bruno Costa, também essa edição do Contos Clássicos de Vampiros, que eu estou organizando com o Bruno, também essa obra é uma coprodução que vai ser publicada tanto pela editora Ex Machina, do Contos Clássicos, do Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico, como também do trabalho, do trabalho sempre apaixonado da editora Sebo Clipsidra, do grande Cid Vale Ferreira, né? A editora Sebo Clipsidra já nos deu obras como esse belo quadrinho sobre a vida de Edgar Allan Poe, também aqui resgatando sempre, é a marca da editora fazer resgate de obras da literatura gótica, no caso aqui está falando desse clássico romance gótico alemão, dentre outras obras. Então, juntando o cuidado sempre profissional da Marta Chiarelli na tradução, também a paixão por projetos gráficos e cuidados editoriais do Bruno Costa, da Ex Machina, e também da editora Sebo Clipsidra, do Cid Vale Ferreira, é que, mais o Fantástico Cursos, né, é que a gente quer apresentar a você o Contos Clássicos de Fantasmas, né? É um projeto que está em campanha de financiamento coletivo, o link está aí embaixo na descrição do vídeo, e que você pretende apresentar para você, te entregar a melhor coletânea já publicada em língua portuguesa sobre o tema do fantasma, né? Além de eu trabalhar na seleção dos contos, também na apresentação dos contos, essa obra também vai trazer um longo trabalho, uma longa introdução que eu fiz, um verdadeiro tratado que vai mostrar a origem, toda a evolução da literatura de fantasmas, da figura do fantasma pela imaginação humana. É um verdadeiro mini curso que vai estar ali nessa introdução, que justamente à medida que eu vou escrevendo, eu vou fazendo relação com os contos que estão apresentados na coletânea. Como você já sabe, também traz as referências que eu usei para fazer essa introdução, para agradar não apenas quem curte literatura de fantasma, mas também quem quer escrever, quem quer pesquisar e quem também quer lecionar, usar esse material em sala de aula, como o próprio Contos Clássicos de Vampiros também hoje é usado em sala de aula, né? Então, por isso que, mais do que o convite, também fica uma verdadeira convocação para você que acompanha o trabalho do Fantástico Cursos. Vou mostrar a força dos Cabeças Fantásticas, para você clicar embaixo no link da descrição e ajudar a apoiar essa campanha, a primeira campanha de desenvolvimento direto do Fantástico Cursos, para que o Contos Clássicos de Fantasmas ganhe vida.
leve o fantasma para sua casa, apoiando essa campanha, que certamente vai ser uma obra que vai colocar o fantasma no lugar que ele merece dentro da literatura fantástica no Brasil, a partir da publicação desse conto, dessa obra, que vai pegar toda a tradição, desde do primeiro conto até os dias de hoje no Brasil. Beleza? Então, fica o convite para você clicar lá dentro, no link você vai ver um outro vídeo do Cid Vale Ferreira apresentando o projeto. Vocês já estão vendo imagens aí que foram passando pelo vídeo. Então, fica mais uma vez o convite para você não deixar de participar dessa campanha do Contos Clássicos de Fantasmas. Leve o fantasma para sua casa. Beleza? Então, conto com você nesse primeiro projeto Fantástico Cursos. Vamos mostrar a força das cabeças fantásticas. E muito obrigado você por ficar até o final do vídeo. Vejo você na próxima. Até lá!